Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente traz um tema muito importante: autismo no mercado de trabalho. Se liga! Muitas pessoas autistas enfrentam desafios para conseguir um emprego e mesmo quando conseguem um ambiente de trabalho, nem sempre é inclusivo. Mas o que pode ser feito, hein, para mudar essa realidade? Quem nos ajuda a responder é o professor Lucelmo Lacerda, doutor em Educação e Psicologia, com especialização em autismo. A gente também foi ouvir a opinião da população no Tá na Rua. O repórter Vitor Krigor perguntou o que as pessoas acham que pode ser feito para que os ambientes de trabalho sejam mais acessíveis e inclusivos. E no quadro Atividade Legislativa, o Lucas Guerra traz as principais discussões sobre políticas públicas e leis que visam essa inclusão. Fica aqui com a gente porque o Tá Ligado na Cidade já começou. O mercado de trabalho está em constante evolução, mas ainda existem muitas barreiras para as pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Pois é, muitos autistas enfrentam dificuldades para conseguir um emprego e quando eles conseguem, nem sempre o ambiente de trabalho é inclusivo, não é? Sim. Questões como falta de adaptação, dificuldades de comunicação e preconceito ainda são grandes desafios. Mas o que pode ser feito para mudar essa realidade? Como as empresas e a sociedade podem se preparar melhor para incluir e aproveitar, é claro, o potencial dos profissionais autistas? Bom, para responder essas e outras questões, a gente recebe hoje, aqui no estúdio, o professor Lucelmo Lacerda, doutor em Educação e Psicologia, especialista em autismo. Bem-vindo, Lucelmo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Tema super importante. As pessoas autistas que estão já na fase adulta precisam muito desse olhar aí atento para a questão do mercado de trabalho. E é um olhar que está cada vez mais desperto, ainda bem, porque é necessário, né, uma necessidade da nossa sociedade. Mas antes da gente entrar nessa questão, acho que é bom a gente já entrar nos termos básicos, né? A gente explicar o que é o TEA, o transtorno do espectro autista. É uma doença? É uma condição? O que afinal de contas é transtorno? Enfim, dá um panorama pra gente, por favor. Os transtornos são condições que são caracterizadas pelo seu quadro de sinais e sintomas e não pela causa, né? Então, por exemplo, né, das coisas que são conhecidas, a depressão é um transtorno, o TDAH é um transtorno e o transtorno do espectro autista também, né? E, neste caso, ele é caracterizado por dois prejuízos fundamentais. O primeiro é um déficit na comunicação social que envolve reciprocidade socioemocional, dificuldade na comunicação, dificuldade de fazer e manter amigos, e comportamentos restritos e repetitivos, que aí envolve uma série de coisas, envolve alterações sensoriais, que é muito relevante para pensar o ambiente de trabalho, comportamentos repetitivos, o hiperfoco, né, a adesão a rotinas, né, com uma rigidez. Então, quando você tem essas características, não se vai avaliar se você tem a presença de uma certa causa. Se você tem essas características, então, né, você tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então não é uma doença. Não, essa é a diferença fundamental. Essa é a grande As doenças são uma relação entre uma causa, um processo em que essa causa se estabelece e um conjunto de sinais e sintomas. É uma condição, né, Tiago? Isso é importante é. a gente trazer porque muita gente tem dúvida. E quando a gente traz isso para o mercado de trabalho, também é importante que as empresas entendam o que é o TEA, o transtorno do espectro autista, aliás. Muitas empresas não sabem, né, doutor? Como a gente pode estimular essa conscientização nas empresas, tanto por parte dos líderes, do recrutador, dos profissionais ali que estão na liderança dos projetos, como também os demais funcionários, né? Porque precisa dessa conscientização mútua. Então, a primeira coisa importante que você falou, que implica nisso que você falou, é que pessoas autistas são, por lei, pessoas com deficiência, né? A Lei 12.764 de 2012. Isto quer dizer que isso cumpre, né, um requisito legal para grandes empresas, porque eles têm uma cota em que eles têm que preencher com pessoas com deficiência. E aí, quando a gente olha para esse público específico, o público autista, você tem uma caracterização que são indivíduos que, de um modo geral, né, têm ali uma acurácia, um cuidado com os detalhes, uma percepção visual muito, muito importante, muito aprimorada, e você tem uma confiabilidade. As pesquisas internacionais mostram que é possível fazer políticas com essa população
para que a empresa tenha mais produtividade, que ela tenha, quer dizer, ela tenha um funcionário que de fato vai dar um retorno para ela. Só que isso vai depender de um ambiente. E a construção do ambiente precisa olhar para todas essas características que eu falei e precisa se adequar. Qual que é o grande problema, o grande desafio? É que eu não posso te fazer uma lista de quais são essas adaptações, como eu poderia fazer se fosse uma pessoa com cegueira, com surdez ou um cadeirante, porque o espectro autista, esse nome espectro, ele fala justamente sobre essa variabilidade. Dentro desse espectro tem pessoas com muitas necessidades muito diferentes. Então é um olhar individualizado que deve dirigir a nossa preparação do ambiente. Não dá para generalizar. Não, de forma alguma. É isso, né? A gente tem que pensar no indivíduo. Bom, pessoal, esse é um assunto muito fundamental, por isso a gente quis saber o que a população pensa também sobre a inclusão das pessoas autistas no mercado de trabalho, não é isso? É isso mesmo. O repórter Vitor Krigor foi às ruas para perguntar e descobrir: será que as dificuldades dessa parcela da população acontecem por falta de informação ou ainda o problema é o preconceito mesmo, hein? Bora então conferir o que o pessoal respondeu no quadro Tá na Rua. Você sabia que no Brasil possam existir pelo menos 2 milhões de pessoas com o TEA, o transtorno do espectro autista? Por isso eu vim aqui na rua bater um papo com a galera. Eu quero saber como que eles pensam que todas essas pessoas estão sendo integradas ao mercado de trabalho. Vamos lá que eu estou curioso para saber o que eles vão responder. Sabe-se que o autista, ele, quando ele trabalha, ele é focado, tá? Você tem que aprender como usar essa mão de obra, tá? Mas ele é um cara que pode ser muito bem aproveitado, né? Desde que tenha os caminhos. Eu não sou especialista nisso, mas a gente tanto lê e tal, sabe-se que são pessoas inteligentes. Eu trabalho numa instituição, né, escolar e a gente trabalha com o desenvolvimento desses estudantes para entrar no mercado de trabalho. Então a gente faz todo um processo de entrevista com os familiares. E aí a gente faz toda uma adequação das atividades em sala de aula para que esses estudantes consigam se adaptar e fazer parte do desenvolvimento deles. Legal, a instituição dela já está reparando nisso, já está se adequando para poder receber eles cada vez melhor. Eu fui diagnosticada com o transtorno do espectro autista faz muito pouco tempo, foi um diagnóstico tardio, né? Então eu meio que entendi todo o meu processo no mercado de trabalho depois de mais velha, né? Então eu consigo, hoje em dia, visualizar o que foi de errado, o que deu certo para mim. Você fala que foi de errado porque então você não está mais nesse mesmo ambiente. Não, eu saí do meu último emprego agora no final do ano. Foram vários motivos, mas um dos motivos eram as minhas questões do transtorno do espectro autista, tanto sensibilidade auditiva, sensorial, a rotina por conta da rigidez cognitiva também. Agora que você já tem essa experiência, quando você vai buscar um emprego, o que você acha que é interessante, que é necessário que as empresas fiquem atentas? Eu acho que primeiramente é ter uma liderança assim, da empresa ciente das dificuldades e das particularidades do transtorno, porque apesar de ser um espectro, né, tem algumas coisas em comum ali, tanto rigidez cognitiva, sensorial, então um ambiente de trabalho que seja mais calmo, mais tranquilo, de acordo com a necessidade de cada indivíduo, né? E eu acho também que grande parte dos portadores do autismo se dão muito bem trabalhando em casa, por exemplo, no trabalho home office. Então essa é uma linha que eu estou tentando procurar também, por conta dessa defasagem de lugares que são apropriados para receber a gente. Maravilha, Tainara, eu desejo muito sucesso para você na sua área profissional. Obrigada. Espero que dê tudo certo, você encontre seu emprego dos sonhos, aquilo que te faça bem. A gente vai ficando por aqui, na semana que vem tem mais Tá na Rua. Valeu! Boas colocações do pessoal nas ruas, inclusive me chamou muito a atenção essa última moça que o Vitor conversou, Sim. porque ela veio, né, Luciano, com essa questão de que ela descobriu o autismo há pouco tempo.
E eu acho que isso é um grande ponto, porque muitas pessoas ainda tendem a pensar que o diagnóstico só vem na infância, quando o indivíduo ali está começando a elaborar suas capacidades de comunicação, e a gente tem visto cada vez mais que não, que inclusive muitos adultos podem descobrir o TEA já em outras fases da vida, não é isso? Esse é um tema comum, né? Diagnóstico tardio, né? E, inclusive, nesse caso é interessante porque um dos aspectos que fez a entrevistada a procurar uma avaliação foi justamente as dificuldades do mercado de trabalho. Né? Você tem muitos autistas que têm situações como essa. Eu já conheci pessoas que falam 5 idiomas, super qualificadas, mestrado, doutorado, e nunca conseguiram parar em nenhum emprego, porque existem outras questões, para além da inteligência, que são fundamentais para a adaptação no ambiente. Então, tem muitos indivíduos que, inclusive, estão no mercado de trabalho sofrendo e que não têm ainda o diagnóstico. Você comentou antes do quadro ir ao ar a lei que garante que essas pessoas com transtorno do espectro autista sejam incluídas nas empresas naquelas vagas específicas para PCD. No caso de um adulto que descobriu o TEA depois de um tempo, ela consegue migrar de uma vaga para outra? Ela consegue transformar aquela vaga dela numa vaga PCD, será? Essa é uma questão difícil do ponto de vista jurídico, né? Eu entendo que não, mas a depender do arranjo que seja feito, talvez seja possível, não tenho certeza. Mas independentemente dessa transição, você está ali aprendendo já, se você fizer tudo certinho no processo de inclusão, como que lida com um adulto autista. Então, isso cria para a empresa uma expertise para ela poder lidar com outros e ela aproveitar esse mercado de trabalho, porque, como disse o entrevistado, né, muitos têm assim, uma capacidade muito interessante que vai trazer um diferencial para aquela empresa. Como, por exemplo, o foco. Quais são as características dos autistas no mercado de trabalho que podem ser melhor aproveitadas pelas empresas? Ou seja, de que maneira os líderes precisam ficar atentos nessas características para aproveitar cada vez mais essas características próprias? Então, idealmente, né, você deveria fazer uma avaliação individual. E aí você vai ter diferentes formas do indivíduo se apresentar. Mas aquelas características que eu citei, né, esse hiperfoco, essa relação com os detalhes, que muitos têm muito, né, bem diferente da população típica, essa acurácia visual, que também é muito comum em pessoas autistas, e essa confiabilidade, quer dizer, uma pessoa que os autistas sabem como é difícil estar no mercado de trabalho, então, às vezes, tem uma oportunidade. E uma oportunidade inclusiva, muitos deles agarram realmente com unhas e dentes aí a oportunidade. Bom, lembrando que pessoas são pessoas, indivíduos, né? Então não dá pra gente generalizar, porque o autismo, além de existir em graus diferentes, mesmo dentro do mesmo grau, vai ser de maneira diferente de indivíduo para indivíduo. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já. Já de volta com o Tá Ligado na Cidade, e hoje falando sobre os desafios que as pessoas autistas enfrentam no mercado de trabalho. É isso, ainda existem muitas dificuldades, desde a falta de informação nas empresas até o preconceito no dia a dia. Mas como que a gente consegue mudar essa realidade? Pois é, e para continuar essa nossa conversa, a gente segue com o professor Lucelmo Lacerda. Professor, a gente estava conversando sobre as especificidades das pessoas autistas no mercado de trabalho. A gente citou o foco, como por exemplo, e como tudo isso pode ser usado da melhor maneira possível, para a produtividade mesmo da empresa, né? A importância dos líderes entenderem essas especificidades de cada um. Em relação à entrevista de emprego, de que maneira o autista pode conversar ali com aquele recrutador, falar sobre a sua situação e como identificar aquela empresa que tem um certo preconceito, porque a entrevista de emprego diz muito sobre o local que a gente está indo trabalhar. Como identificar se aquela empresa está preparada ou não para receber essa pessoa? Isso é uma pergunta bem interessante, porque esse é um desafio muito grande. Aliás, é um desafio se preparar para a entrevista. Porque uma das características do autismo é o prejuízo na comunicação social, né? Então, é muito importante que, para a gente pensar isso, a gente precisa pensar em políticas públicas que vão apoiar esse indivíduo no desenvolvimento desta habilidade, a habilidade de fazer entrevistas, né? Existe um protocolo de avaliação chamado AFOS, que tem uma parte só para avaliar as habilidades de entrevista e, eventualmente, ensinar essas habilidades.
Acontece que, nessa entrevista, nós temos uma divisão aqui. Se a vaga, né, se há uma descrição de que essa vaga é para uma pessoa com deficiência, se está claro que essa pessoa é uma pessoa autista, eu acho que fica mais claro, as relações ficam mais abertas. Quando isso não está claro, o indivíduo está disputando uma vaga e não tem essa comunicação, é mais difícil. Então, eu diria que, como ponto fundamental, é a gente pensar em termos de preparação e a gente pensar nessa transparência, porque aí a gente já vai sentir na entrevista. Até se já é chamado para entrevista, já é um sinal sobre a postura da empresa. Sim. Ô, Lucelmo, mas quais seriam as dicas, assim, para uma empresa que quer buscar essa adequação? Porque quando a gente pensa na inclusão no mercado de trabalho, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência de mobilidade. Essa empresa já vai ter que pensar, se ela tiver mais de um andar, em colocar um elevador ou uma rampa, tem que ter acessibilidade, isso é o necessário. Agora, se a empresa quer se preparar para receber funcionários com TEA, quais seriam as dicas, assim, para ela se preparar nesse sentido? A primeira grande questão é você ter algum tipo de estrutura em que você dialoga com esse indivíduo e reconhece as questões individuais. Mas eu vou dar alguns exemplos, tá? Você pode ter indivíduos com uma dificuldade sensorial, como a moça falou, né? Então você pode ter disponível abafadores de ruído ou permitir que ela traga os seus abafadores. Às vezes, muitos indivíduos, esse é um exemplo que as pessoas sempre se identificam, tem uma dificuldade, às vezes, com as pessoas que estão conversando, porque o café está ali do lado, né, e as pessoas estão conversando, isso desconcentra. Então, será que ele pode estar em outro lugar, a não ser ali? Ou será que ele pode usar um abafador ou um fone? A maneira de você interagir com esse indivíduo, por exemplo, das cobranças do chefe. Será que a gente pode ter uma outra estrutura em que essas cobranças são feitas por escrito, se for a necessidade daquele indivíduo? Entende? Então, existe uma série de pequenas coisas que dizem respeito a basicamente 3 campos. Prejuízo da comunicação, prejuízos, alterações sensoriais e essa dificuldade em relação à rigidez cognitiva, 2 coisas que ela citou. Basicamente, quando a gente olha para essas 3 coisas, o que a gente pode mudar naquele ambiente? Então, a própria cultura do lugar, o clima, né, entre as outras pessoas, como elas entendem e aceitam, aquilo faz muita diferença. Então, qual é o clima que o líder está colocando naquela empresa faz diferença total. Essa história da cultura organizacional é muito importante, na verdade, em qualquer empresa. Toda vez que uma empresa quer ter políticas de inclusão, é necessário tocar nessa tecla, né? Bater nisso da cultura organizacional, porque o preconceito ainda existe. A gente falou disso no começo do nosso programa, que o preconceito ainda existe, na verdade, na sociedade como um todo, tal como no ambiente de trabalho. De que maneira, Lucelmo, a gente pode combater o preconceito dentro das empresas? Porque as empresas que não estão preparadas para receber pessoas autistas ou que não estão preparadas para estabelecer qualquer outro tipo de programa de inclusão, vai ter uma certa rigidez, uma certa dificuldade, resistência, isso, melhor dizendo, uma certa resistência. Como combater o preconceito nas empresas? Eu vejo que essa é uma questão que ela depende muito de você visualizar o potencial. Porque, assim, quando a gente fala autismo, as pessoas cada um está pensando numa coisa diferente, porque tem uma experiência, porque tem um conhecido, né? Agora, quando você, de fato, numa empresa, e isso é o papel da liderança, quando você diz, não, eu vou bancar isso aqui, nós vamos colocar, e a empresa vai assistir, ela vai entender, ela vai ter uma experiência com alguém que, se for feito tudo redondinho, ela vai demonstrar a sua produtividade, ela vai demonstrar, ela vai ali interagir com as pessoas, vai mostrar, inclusive, enquanto pessoa. Quando se passa por essa experiência, é que você consegue mudar. Eu tenho muita reticência com a ideia de que você faz um monte de discurso, um monte de palestra, e aí as coisas se modificam. Eu acho muito difícil isso acontecer. Então, à medida que eles estiverem entrando no mercado, estiverem entrando naquela empresa, estiverem mostrando o seu potencial, isso faz muito diferença. Aí que a mudança vem. Prática. Aí a mudança acontece de fato na prática, vem na marra, né? E lembrando que qualquer trabalhador está aí garantido com seus direitos e deveres, né? Então, qualquer pessoa que passou por uma situação problemática no ambiente de trabalho tem sim a possibilidade de procurar a ajuda, inclusive na justiça mesmo, exatamente, né? Para garantir que os direitos do profissional, sim, do trabalhador sejam garantidos. Mas você, na sim, sua experiência, vê bastante caso ainda de preconceito? Você que conhece muita gente? O que eu vejo não é tanto de preconceito, mas existe a ideia de que essas adaptações são frescura.
Então, pô, todo mundo está aqui no barulho, por que você não pode estar também? Porque se atribui muitas vezes à inteligência o papel de resolver as coisas. Você vê o indivíduo, ele é inteligente. Pô, se ele é inteligente, por que ele não lida com isso? Quando são coisas completamente divorciadas da inteligência. Alguém pode ser extremamente inteligente e não conseguir se comunicar apropriadamente com os chefes ou com os colegas, né? Então, essa atribuição da inteligência parece muitas vezes que essas coisas são frescura, quando, na verdade, em geral, são adaptações muito simples que poderiam ser feitas. Pois é. Luciano, prazerzão ter você aqui. Obrigado pela sua presença, bom demais. Obrigado. Bem-vindo sempre. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. Foi super bacana a reportagem. Seja sempre bem-vindo. É importante a gente falar de temas como esses, né, Thiago? mesmo. Porque realmente toda empresa precisa pensar em políticas de inclusão. Pois é. Pessoal, agora a gente vai fazer uma pausa rapidinha, mas não sai daí porque logo logo tem o Atividade Legislativa. Estamos de volta para o último bloco do Tá Ligado na Cidade. E agora é hora da gente conferir as principais discussões e decisões que estão acontecendo na Câmara Municipal de São José dos Campos, no quadro Atividade Legislativa. E quem traz as informações sobre os trabalhos dos vereadores e as medidas que impactam o nosso dia a dia é ele, nosso colunista, Lucas Guerra. Chega mais, Lucas. Tudo bem com você? Deus, como está? Fala, meu Tudo amigo. bem? Thiago? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Melhor agora, né? A gente vai... Opa, Melhor agora que você melhor chegou, agora. poxa vida. sempre com um assunto muito bom, muito pertinente, que impacta o nosso dia a dia, como a gente falou. Vocês trazem o assunto e eu mostro que a Câmara tem feito. Né? Então, bora mostrar, porque hoje o assunto aqui é muito importante para a sociedade, que é a inclusão das pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, no mercado de trabalho. Câmara Municipal também está trabalhando nesse sentido? Nossa, a Câmara Municipal, quando a gente fala nesse sentido, ela está atenta a praticamente, eu vou falar uma década, não é uma década, tá? Uns 8 aninhos. É não vou bom, revelar tá? a idade, mas Quase uma década. Na verdade é bem antes disso, eu falei uma década, 8 aninhos, porque a Câmara tem uma frente parlamentar em apoio à pessoa com autismo. Uhum. E esse grupo de trabalho foi formado lá em 2017, a gente está em 2025. Uhum. Olha só. Então eu acompanhei todos os debates desse grupo de vereadores, que ao longo, né, a gente já passou até de legislatura, então foi mudando o grupo Uhum. de vereadores para 2025. Uma notícia muito boa, mais de 2/3 da Câmara, ou seja, mais de 2/3 dos vereadores fazem parte deste grupo para ótimo. debater justamente ações e políticas públicas para os autistas que envolvem tudo, tá? Não só a inclusão no mercado de trabalho, mas a inclusão como todo, seja no serviço de saúde, Sim, na educação, é e mesmo. tudo que é necessário para trazer acolhimento e apoio, não só para o autista, mas para a família. Uhum. Uhum. Né? E a frente parlamentar ela teve conquistas muito importantes aqui para a cidade, que é a criação do RIO, uma rede de inclusão autista, que é como se fosse um banco de dados que a prefeitura montou para saber quantos são os autistas, quais são as limitações, a idade de cada um, para, de certa forma, ter um controle maior na proposição de políticas públicas. Sim. É tipo Uhum. um censo. Muito Uhum. bom. Sabe, se a gente tem um censo e tem noção, sei lá, que 80% da população não tem acesso a determinado serviço, então vamos levar esse serviço. É praticamente isso, Ria, para que a gente tenha uma lógica, uma ideia melhor sobre como pensar políticas públicas para os autistas. Sim. A gente teve diversos avanços nesse sentido. A gente teve a criação aqui no município da carteirinha dos autistas, que foi também um debate que a frente participou. A frente, inclusive, reuniu diversas secretarias para criar um trabalho assim unificado de diversas secretarias, seja de saúde, educação, esportes. Colocou os pais nesse debate. Então, a gente pensou como um todo a maneira de incluir o autista, principalmente no mercado de trabalho. E pensando em mercado de trabalho, uma lei recente tem a proposta de criar aqui em São José um banco de emprego para pessoas autistas. Olha só. Muito bom. bom. Então, acho que é uma Sensacional. ideia muito importante. As empresas, já que têm esse olhar para a inclusão, vão poder ali ter uma noção melhor dessas pessoas que estão numa fila. A gente sabe a importância da gente garantir esse espaço no mercado de trabalho para o autista, Sim, mostrar que ele é capaz, mostrar que ele pode. Eu acho que isso é fundamental. Ter o totalmente. poder público apoiando isso é essencial. Uma outra lei muito importante que os vereadores também ouviram os pais, que era relacionada ao laudo para o autista, ou seja, Uhum. sempre que o autista precisasse de algum acesso do poder público, ele precisa do laudo que atesta o Sim. fato dele ser autista. Só que às vezes esse laudo tinha uma validade.
para você conseguir determinado acesso de uma política pública. Então, a partir de agora, aqui em São José, esse laudo é indeterminado. Até Ótimo. porque o autismo não é uma condição Exato. que você tem hoje e amanhã ela Não vai passar. Aham. Uhum. E mais outras questões muito interessantes que envolvem educadores, também um centro de formação de educadores, e acho que isso é fundamental para a gente ter essa inclusão Totalmente. eficiente, vamos colocar Muito assim, bom. dos A autistas, Câmara né? sempre Contei atenta. essa historinha para mostrar que é uma luta de décadas. Aqui. De Décadas sempre. não, quase uma década. De bastante Sempre. A gente, tempo. bem antes da frente já tinha também projetos. E o legal é que voltados esses para projetos abrangem, além dos autistas, também educadores, família, É. toda a isso. rede em volta Sociedade. das pessoas. Uma das Sociedade. leis é para trazer apoio justamente para pais e familiares, porque a gente sabe que não é fácil. Ô, Guerra, só pra gente amarrar rapidinho, uma coisa muito importante, que a gente sabe que só pode palpitar de fato quem vive a realidade. Então, quem é autista ou quem tem autista na família, caso queira pedir uma contribuição por parte da Câmara Municipal, como é que chega? Olha, eu acho que a melhor forma de tentar esse acesso é a partir dos gabinetes dos vereadores também, para que a gente consiga de fato dialogar, e aí o vereador pode estar indicando também, cobrando do poder público, seja por um requerimento ou indicação, o melhor acesso para essa pessoa. E claro, informação, né? A gente tem a lei de acesso à informação, então qualquer informação que dependa de alguma ação ou uma política pública do poder público, a população pode ter acesso tanto aqui na Câmara, ou seja, questionando, perguntando, que a gente responde tanto também na Prefeitura. Perfeito. É isso, a dica é pro pessoal de casa, então bora participar do debate público. Perfeito, é isso. Obrigado, Caso Lucas. você, Eu que agradeço. você que está assistindo precise de mais alguma informação, é só acessar o site da Câmara Municipal, câmarasjc.sp.gov.br. Tá ligado? Vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau, tchau.